Fatos estranhos pelo mundo. Inscreva-se em nosso canal. Homem ficou 40 anos sem lavar os cabelos. Um homem de 63 anos de idade, chamado Sakal Dev Toduu e morador da Índia, afirmou que ficou 40 anos sem lavar os cabelos. Ele usa os fios no estilo dreadlock e considera que suas madeixas são sagradas, como uma bênção de Deus. Para muitas pessoas, ficar sem lavar os cabelos por alguns dias já é uma situação bastante nojenta, mas para Sakal Dev Toduu, isso é uma forma de ficar mais perto de Deus. O indiano usa seu cabelo dentro de um grande turbante. Seus vizinhos no distrito de Munger, no estado de Bihar, na Índia, o chamam de Mahatma Ji, como uma marca de respeito. Ele disse que o deus hindu Shiva lhe pediu para não cortar os cabelos e deixar de beber e fumar por devoção. Em uma tentativa de tentar manter alguma forma de limpeza, Sakal amarra o cabelo em um pano branco sempre que sai, isso também evita que os cabelos fiquem se arrastando pelo chão. O homem afirmou que pessoas vêm de todas as partes para vê-lo e para tirar fotos dele. Ele também disse que foi visitado por Deus há mais de 40 anos. Sakal é conhecido como um curandeiro na região onde vive. Ele costuma preparar tratamentos caseiros com plantas medicinais para casais sem filhos e que lutam contra a infertilidade. Além disso, Sakal Dev trabalha no departamento florestal da Índia há 31 anos. Apesar dos cabelos gigantes e não lavados, Sakal vive uma vida normal. Ele mora com sua esposa Rupiah Devi, tem 3 filhos, 3 filhas e 7 netos. Ele diz que sua esposa não tem problemas com seus cabelos. Cachorro é encontrado após 60 anos dentro de árvore. O fato foi descoberto quando madeireiros cortaram o topo de um carvalho para colocá-lo em um caminhão para transporte. Fotos expostas em um museu mostram um estranho fenômeno que deixou um cachorro preso em uma árvore por quase 60 anos. O fato foi descoberto quando madeireiros da empresa T. Georgia Craft Corp. Cortaram o topo de um carvalho para colocá-lo em um caminhão para transporte. Neste momento, eles viram que havia um cachorro marrom e branco dentro do espaço oco do tronco. O cão acabou ficando cerca de 60 anos preso na árvore. Ele morreu, mas seu corpo permaneceu intacto, seco e mumificado. Certamente, o animal tentou escapar após ficar preso no interior da árvore, mas, infelizmente, sua tentativa de liberdade não foi bem sucedida. O cãozinho acabou petrificado na árvore. Como aconteceu o caso? Em 1960, o cão correu para um buraco que ficava no fundo de uma árvore e desceu 28 metros. Era um cão de caça, que, possivelmente, estava perseguindo algum animal. O caso do cachorro mumificado foi tão inusitado que acabou exposto no Museu Southern Forest World. O cachorro ficou preso e nunca mais conseguiu sair da árvore, caindo em uma armadilha acidental e fatal. Depois de muitos anos, os madeireiros encontraram o canino imóvel. Em vez de vender o tronco, eles doaram a estrutura para a Southern Forest World. O animal foi batizado de Stucky. Como o corpo do cachorro se manteve preservado? A principal pergunta dos pesquisadores foi: como o corpo deste cão permaneceu preservado por tanto tempo se não havia uma técnica de mumificação para preservá-lo? A resposta é que as propriedades da árvore fizeram este trabalho. Christina Kilgrove, uma antropóloga e biológica da Universidade do Oeste da Flórida, explicou como a própria árvore preservou o cão. Normalmente, quando uma pessoa ou um animal morre, os micróbios no corpo são deixados sem controle por processos biológicos e, por isso, estes micro-organismos começam a deteriorar o corpo, iniciando o processo de putrefação. No caso do cachorro, isso não aconteceu. O tronco do carvalho se tornou uma espécie de caixão. Essas árvores apresentam tanino, uma substância que é usada como um dessecante natural ou material que absorve a umidade. Com baixa umidade dentro da árvore, ocorreu uma interrupção da atividade microbiana. Por isso, o cão ficou naturalmente mumificado. A posição e a forma da árvore também ajudaram a manter Stucky como ele era. Outros componentes que servem como dissecantes naturais são
areia seca, turfa, sal e feno. Com a presença destes materiais, o corpo morto do animal não ficou com cheiro ruim. Conheça Brian Chava, o homem mais forte do mundo atualmente. O cobiçado título de homem mais forte do mundo pertence ao norte-americano Brian Chava, vencedor do Strongest Man, capaz de levantar 254 kg. Atualmente, o cobiçado título pertence ao norte-americano Brian Chava, vencedor do World Strongest Man. O torneio acontece todo ano desde 1977 e tem várias categorias, algumas inspiradas nas mitologias grega e celta. Você acha que arrebenta na academia? Então pense duas vezes ao olhar para Brian Chava, o homem mais forte do mundo. Ele acabou de entrar no livro dos recordes por um feito que deixaria muito marombado tremendo as pernas: levantar uma pedra de 254 kg. O que surpreende mais ainda é que Chava realizou o feito apenas um dia depois de ter vencido o concurso Arnold Strongman Classic, sua segunda vitória em 3 anos na competição. O Hotel Maldito, 3.000 quartos que nunca foram ocupados. Na Coreia do Norte, encontra-se o Hotel Ryujong, um edifício de 330 metros de altura, 105 andares, 3.000 quartos, 8 restaurantes giratórios, cassinos e clubes noturnos. No entanto, essa excêntrica edificação nunca recebeu um só cliente. O hotel começou a ser construído em 1987, com o objetivo de ser apresentado como a joia da coroa do país. Mas problemas econômicos e a dissolução da União Soviética, que fornecia ajuda financeira ao regime norte-coreano, fizeram com que a construção fosse interrompida. Para os norte-coreanos, terminá-lo era uma obsessão. Por isso, em 2008, as obras foram retomadas, por meio da Orascom, uma empresa egípcia que investiu $400 milhões na construção. Do total deste valor, 180 milhões foram apenas para cobrir todo o hotel de espelhos azuis, embora por dentro continuasse totalmente vazio. A revista Esquire declarou o hotel como o pior edifício da história da humanidade. Em 2018, o líder Kim Jong-un anunciou o projeto de abertura do hotel. Mesmo que o edifício ainda não tenha eletricidade, foram instaladas mais de 100.000 luzes tipo LED, que durante as noites emitem propagandas e mostram uma bandeira norte-coreana de 40 metros. Acredita-se que o edifício possa ser inaugurado no final de 2019 ou início de 2020, quando finalmente receberá seu primeiro cliente, em 32 anos de vida. Homem tem chifre de 10 centímetros removido por cirurgiões na Índia. Médicos removeram um chifre de diabo de um homem na Índia. A protuberância tinha cerca de 10 centímetros e se desenvolveu depois que Xion Lao Edava, de 74 anos, havia batido a cabeça. De acordo com os médicos, a saliência era composta de queratina, a mesma proteína que compõe as unhas e cabelos. Essa condição médica é chamada de chifre sebáceo ou chifre cutâneo. Há cerca de 5 anos o paciente machucou a cabeça e um caroço começou a crescer no local. Inicialmente, ele ignorou o chifre, pois não causava nenhum desconforto. Mas, quando o caroço endureceu e começou a crescer ainda mais, ele procurou o hospital, disse o médico Vishal Gajbinye. O especialista disse ainda que antes de Adav procurar ajuda médica, o chifre era podado por um barbeiro. O chifre foi removido por neurocirurgiões do Hospital Bajildai Tirth, na cidade de Sagar. Xion passou 10 dias internado para se recuperar da cirurgia. Uma biópsia confirmou que o tumor era benigno. As causas do surgimento dos chifres sebáceos são desconhecidas, mas acredita-se que a exposição à radiação ou à luz solar possa desencadear a sua formação. Eles geralmente aparecem no rosto, orelhas e costas das mãos de pessoas mais velhas. Essas lesões são predominantemente benignas, mas podem potencialmente se tornar malignas. A gata desliga o despertador do celular e faz donas se atrasarem para o trabalho. Após perder a hora de acordar algumas vezes e atrasar para o trabalho, um casal de namoradas de São Carlos, SP, descobriu que a gata delas estava desligando sozinha o despertador do celular às manhãs.
A servidora e auxiliar administrativo flagraram a ação surpreendente da gatinha Joaquim, e o vídeo viralizou nas redes sociais, com mais de 500 mil de visualizações. Juliane Cristiane da Silva, de 28 anos, contou que a companheira, Daniela Cristina Marinello, de 34, deixou de escutar o despertador em algumas manhãs. Quando acordava, encontrava o aparelho no chão e a gata em cima do criado mudo. O casal começou a desconfiar e, durante as férias, resolveu fazer um teste para tentar descobrir o que estava acontecendo. Acordamos pela manhã, programamos o celular para despertar e comecei a gravar. Achei a situação bem engraçada, disse Juliane. Repercussão. A gata Joaquim desliga o despertador do celular e faz donas se atrasarem para o trabalho em São Carlos. Juliane contou que sempre fez vídeos de seus animais de estimação e publicou no Facebook. Desta vez, um amigo postou a ação da gata em um grupo e as pessoas começaram a compartilhar. A auxiliar administrativo se surpreendeu com a repercussão. Segundo Juliane, agora a gata tem percebido quando ela e a namorada começam a gravá-la. Ela sempre o levanta, se não vai desligar o alarme, ela chama a atenção da gente, se esfrega no nosso rosto para desligarmos, disse. De acordo com a dona, a gata fica brava quando não consegue desligar o alarme. Acho que ela percebeu que a gente levanta e vai embora quando o despertador toca e ela, na verdade, quer que a gente fique lá. Ela é muito carinhosa e gosta de ficar dormindo com a gente, explicou a auxiliar administrativa. Conheça Socotra, a ilha árabe que parece um mundo alienígena. Saiba mais sobre a Socotra, uma ilha árabe curiosa, cuja paisagem interessante e extraordinária ganhou o apelido do lugar mais estranho da Terra. A ilha de Socotra, ao largo da costa do Iêmen, foi chamada de lugar mais exótico da Terra. É realmente diferente de qualquer lugar existente na Terra devido à sua paisagem única, fauna e flora que só é encontrada no local. O arquipélago de Socotra está localizado no noroeste do Oceano Índico, perto do Golfo de Aden. Com 50 quilômetros de extensão, o local é composto por 4 ilhas e 2 ilhéus rochosos, como uma extensão similar ao chifre da África. A sua biodiversidade de flora e fauna chama a atenção. 37% das 825 espécies de plantas de Socotra, 90% espécies de répteis e 95% de suas espécies de caracóis terrestres não são vistas em nenhum outro lugar no mundo. A paisagem da remota ilha de Socotra, que se parece com um filme de ficção científica, foi separada do continente africano entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Localizado a cerca de 250 quilômetros da Somália e 340 quilômetros do Iêmen, o ambiente da ilha inclui praias de areia branca, cavernas e montanhas imponentes, cercadas por um clima quente e úmido. Socotra tem um deserto tropical e clima semideserto com uma temperatura média de 25 graus e quase nunca chove. Além disso, é um dos lugares mais remotos da Terra de origem continental e já foi parte do supercontinente de Gondwana, do qual se separou durante o Mioceno.